Oi, meus amores, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, voltei, né? Com o assunto dessa semana, como eu falei para vocês, e vamos finalizar. Esse é o primeiro assunto que abordamos, falando sobre quem é Jesus. Toda vez que a gente pergunta, e se alguém perguntasse hoje para você, eu já perguntei, hein? Quem é Jesus? O que você diria? Quem é Jesus para você, né? Então, certa vez até Pedro, ele questionou, ele estava num barco, né? E foi perguntado, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse era Jesus. Então, toda vez que alguém te pergunta assim, quem é Jesus para você? Para você falar de alguém, você precisa conhecer. Esse é o primeiro ponto fundamental. Porém, graças a Deus que a Bíblia, a palavra de Deus, né? Que você, para acreditar no Senhor Deus, no seu Filho amado Jesus Cristo, Espírito Santo, o plano da salvação e muito mais, você precisa acreditar na palavra de Deus, porque é ela que nos mostra, ela que nos esclarece, ela que nos mostra a evidência de um Deus maravilhoso e verdadeiro. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você passa automaticamente a conhecer as maravilhas e quem é Jesus Cristo. Vejam, eu indiquei para vocês, para entenderem quem é Jesus, você lê o Evangelho de João. Lá no capítulo 1, versículo 1, veja só que diz, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí, nesse primeiro versículo do capítulo 1 do Evangelho de João, fala de Jesus. Então, aqui eu coloquei alguns pontos fundamentais que nós precisamos entender para quem é Jesus. E aqui, gente, como eu li aqui para vocês, eu estou com a Bíblia aberta, aqui no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E se ele estava com Deus, ele era Deus, está falando de Jesus Cristo. Então, aqui no segundo versículo diz, ele estava no princípio com Deus. Esse princípio significa, está falando do início da humanidade, do início de todas as coisas, do mundo existir, das coisas existir, das pessoas existirem, de tudo existir. Então, o versículo 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Está falando de Jesus. Jesus existia no princípio, no início, em tudo, antes de tudo, de mim, de você, de tudo que existe, até o universo, de tudo. Então, aqui o versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, 3 pontos-chave aqui você vê quem é Jesus. Primeiro, o versículo 1 fala que Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus, porque diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então diz que Jesus, ele não é um simples profeta, quando muitos falam por aí em algumas denominações, né, até seitas, mas Jesus, ele não é um simples profeta, ele também teve essa função de profeta, né? Ele é o sumo sacerdote, teve essa função, porém, ele é o próprio Deus aqui na terra. Ele é Deus, Jesus é Deus. Segundo ponto, que é o versículo 2. O segundo ponto, que é o versículo 2, diz que ele existe eternamente. Sim, Jesus, ele é eterno, ele existe eternamente. Ele existe no passado, no presente e no futuro e eternamente. Ele é Deus. Então, o segundo ponto, ele fala que ele existe eternamente. Quer dizer, ele estava no princípio com Deus. Ele existiu, sofreu, fez tudo por nós, está hoje aqui, hoje aí, está presente e já está no meu futuro, já está no seu futuro. Jesus está a todo momento presente, ele existe eternamente. E o ponto 3 é muito importante, que diz que ele é o criador de todas as coisas, de tudo. Tudo que existe foi criado através de Jesus. O versículo 3, leia aí. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi.
O quarto ponto diz que Jesus, ele veio ao mundo para derrotar o pecado. Sim, gente, o pecado que muitas vezes nós já nascemos com ele, né? Então, Jesus veio para derrotar o pecado e nos garantir a vida eterna, né? Você vê isso lá em João também, Evangelho de João, versículo 14. O versículo 29, bem dizer, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou dessa forma, porque Jesus é o único que tira os nossos pecados, que nos perdoa, que nos purifica, que nos lava com o seu precioso sangue, que nos dá uma nova vida somente em Jesus. E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, ou seja, está falando aí do próprio Senhor Jesus. Ele veio para aniquilar o pecado, né, para nos libertar, para nos dar nova vida, uma nova história. O ponto 5, Jesus veio ao mundo como ser humano. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Sim, gente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja só, o Verbo, nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 1, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora, o versículo 14, ele diz, né, que o Verbo se fez carne, Jesus Cristo. E habitou entre nós. Quem habitou entre nós? Jesus Cristo. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem era o unigênito do Pai? Jesus Cristo. Cheio de graça e de verdade. Guarde bem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Então, ele veio ao mundo como ser humano. Sim, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse é o único que fez isso. Esse é Jesus, né? Então, aqui, a única diferença entre a sua humanidade e a nossa é que nele não havia pecado. Sim, em Jesus. Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Então, aqui, gente, Hebreus diz assim, né? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Você pode me acompanhar aí, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tá vendo? Como eu falei agora para você, Jesus também veio como sumo sacerdote. Porque agora, sem pecado, ele não tinha pecado. Jesus nunca pecou. A Bíblia é clara quando fala que Jesus, ele nunca pecou. Ele habitou nessa terra, mas nunca, jamais pecou. Eu acabei de ler em Hebreus 4:15, tá? Ponto 6. Através de Jesus podemos conhecer a Deus. Então, através de Jesus podemos conhecer a Deus, o Pai, né? Então, aqui em João, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. Nunca, nunca. Deus Pai nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Você quer conhecer a Deus? Você quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Eu queria tanto saber como é que Deus criou o mundo. Eu queria tanto saber como Deus... Olha para Jesus. Quando olhamos para Jesus,
como ele era. Quando você lê os evangelhos, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, você vai ver as histórias, como o comportamento de Jesus e como ele era. Então, a verdadeira identidade de Jesus, é por isso que ela se conhece, você lendo a palavra de Deus e você orando, né? No orando, você consegue ter uma intimidade com o Senhor, onde você consegue ouvir a voz do Senhor, falando a ti através do Espírito Santo, né? E lendo a palavra, você começa a se identificar. Vê que Jesus fez a nossa imagem, a sua semelhança. O homem perdeu a semelhança, porque por causa do pecado. E com Jesus, nós conseguimos, através do caráter de Jesus, vivendo a lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, chegamos ao nível de sermos parecidos com Jesus, a semelhança de Deus. E veja que em João, capítulo 10, versículo 10, é muito interessante, que diz que é o 7º ponto, né? Ele veio ao mundo para que tivéssemos vida abundante. Calma aí, fica aí que já estamos acabando, hein? São 10 pontos que eu grifei aqui e são fundamentais para você entender um pouco quem é Jesus, tá? Então, esse 7º, ele fala que Jesus veio nos dar vida em abundância. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus, olha, falando do Senhor Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O próprio Senhor Jesus nos falando. Então, a abundância aí não quer dizer em dinheiro, gente. Há coisas mais valiosas na vida para nós do que o próprio dinheiro, né? As igrejas materialistas, as igrejadas por aí, que gostam do dinheiro, mas o dinheiro não é tudo. A maior fortuna e riqueza é conhecer o Senhor Jesus, é conhecer o caminho de Deus, é ter Jesus na sua vida. Você já não ouviu falar? Muitas pessoas dizem assim, menina, não faz isso que Deus vai te castigar. Você faz isso, olha, Deus te castiga, Deus vai te castigar, gente. A própria palavra de Deus, né, se revela em mostrar o amor de Deus, esse é o ponto 8. Deus prova o seu amor através de quem? De Jesus Cristo, seu Filho. Né? Lá no livro, maior prova de amor você encontra na Bíblia, no versículo João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí fala do grande amor de Deus, que entregou seu próprio Filho Jesus, o único filho que ele tinha. Né? E por amor a mim e a você, imagine, o único filho que ele tinha. Entregou por nos amar. Esse é o amor de Deus. Então, nós só podemos conhecer a Jesus porque Deus nos permitiu conhecê-lo, né? Porque Jesus, ele era tão obediente, sempre foi, o ângulo da obediência, que se o pai dissesse, não, filho, tu não vai, esse povo é rebelde, esse povo não merece, ele não ia. Mas ele insistiu, pai, eu vou. Porque ele conhecia e sentiu o quanto que o pai amava o povo, a raça humana, que o pai tinha criado, né? Olha que amor imenso. Então, eles entraram num acordo e Jesus veio ao mundo e salvou. É por isso que é necessário eu aceitar Jesus como meu Salvador, reconhecê-lo, encher a minha vida da presença de Jesus, ser obediente ao Evangelho para agradar o coração de Deus, né? E aí Deus vem e me abunda de bênçãos da sua presença, dos meus sonhos e projetos que entregue em suas mãos. Então, agora já encerrando os 2 últimos pontos, que é muito importante dessa lição, né, dessa primeira semana, né? Eu sei que você leu o Evangelho de João, se não leu, leia, para você entender quem é Jesus. Essa primeira semana falamos sobre quem é Jesus, isso é muito importante para nós. Então, os 2 últimos pontos. O 9º ponto diz assim, para tornar-se seus discípulos é preciso crer em suas palavras. Para você se tornar discípulo de Cristo, você tem que crer no que diz a palavra de Deus. Então, para tornar-se discípulo de Jesus, você precisa crer. Então, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, diz,
né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, por isso que eu disse para você, precisa viver a palavra de Deus. E para viver a palavra de Deus, você precisa conhecer, para poder conhecer a Jesus. Amém? E aí sim, você se torna um discípulo de Cristo, um servo do Senhor. Então, aqui, o último ponto, só em Jesus é possível experimentar a verdadeira libertação. Há áreas na sua vida que precisa ser liberta, transformada. E só você conhecendo a Jesus é que vai acontecer essa transformação. Então, aqui no versículo 32 do capítulo 8 de João, diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. É bem conhecido esse versículo. E o 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, quem é o Filho? Jesus. Né? Verdadeiramente sereis livres. Então, não tem qualquer outra liberdade que você precisa, você necessita se libertar de algo, de alguma coisa, enfim. Não tem dinheiro, não tem meios, não existe. Tá? Pode até camuflar por um tempo e depois você volta novamente às práticas, o que estava te prendendo. O único que verdadeiramente liberta e transforma é Jesus Cristo. E é o único que salva, que cura, que faz maravilhas. Próximo estudo, deixarei o link e me acompanha lá no meu canal.